com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz vos alcance. Pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, na lição de número 7, que tem por título Os Frutos do Perdão. Graças a Deus, uma lição maravilhosa, tema de muita importância. Deus continue dando graça, sabedoria a cada professor que estará lecionando esta preciosa lição. A leitura diária desta segunda-feira está em Colossenses capítulo 3, e o verso 13. O título nos diz: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. O texto bíblico nos diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, de suma importância, qual Paulo vem trazer para os nossos irmãos em Colossos as evidências de um crente em novidade de vida, que está buscando cada dia mais aparecer com o nosso Senhor. E ele vai dizer no verso 10, e vos vestisse do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E vendo no verso 13, essas duas maravilhosas evidências, suportando-vos e perdoando-vos, que Deus continue nos dando graça e que possamos aprender cada dia mais, buscarmos aparecer com o nosso Senhor, ser cada dia mais semelhante, à imagem daquele que nos criou. E vemos ao decorrer desta lição maravilhosa, qual o comentarista vai também nos enfatizar, que aqueles que liberam perdão, são os primeiros a serem sarados e experimentar os frutos do perdão. Quando liberamos o perdão, vencemos a nossa natureza, não damos um alimento ao nosso ego, e a paz que excede todo o nosso entendimento, a paz de Deus, ela reina em nosso coração, que possamos ser uma fonte de paz para aqueles que precisam ser perdoados, sentir esse alimento maravilhoso que é a paz de Deus em nossas vidas, que nos fortifica ao decorrer desta caminhada cristã. Liberar o perdão, irmãos, isso é maravilhoso e é necessário para a nossa vida espiritual, pois ao momento que não perdoamos o nosso próximo, vivemos cada dia mais uma vida frustrada em Cristo. Uma das coisas que aprendemos do nosso Senhor e Salvador, um dos seus exemplos, é perdoar. Foi isso que ele fez por nós. Paulo vai enfatizar nesse texto, assim fazei-vos também, como Cristo vos perdoou. Que Deus nos dê graça e que olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre está nos dando exemplo na sua palavra, para que possamos estarmos firmes e constantes nesta caminhada cristã. Suportar, suportando-vos uns aos outros. E algumas das vezes nós não compreendemos a necessidade ou a falha do nosso próximo, até mesmo a sua maneira de ser. Ignoramos, deferimos palavras que não somam para a sua vida cristã. Mas se nós temos uma novidade de vida em Cristo Jesus, nós temos algo para oferecer. Temos um ombro amigo, temos palavras de sabedoria para ajudar o nosso irmão. E até mesmo nas suas fraquezas, nós somos suporte para que ele seja também vencedor. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, o verso 1, irmãos meus, se algum de vós for surpreendido em alguma falta, aquele que dentre vós estão no Espírito, corrija-no para a restauração com espírito de mansidão, considerando que deveis ter cuidado de vós mesmos para que não sejais também tentados. Então, se nós estamos de pé, estamos com a vida espiritual vivificada, também podemos também ser suporte àqueles que precisam
alcançar cada dia mais, buscar esta semelhança no Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nos dê esta graça, irmãos, de perdoarmos, liberarmos o perdão. Peça a Deus, se você ainda não liberou o perdão, se você ainda tem um coração endurecido, peça a Deus que Ele venha quebrantar, moldar e derramar do seu grande amor no seu coração, para que possa também ajudar o seu próximo ou até mesmo a sua própria vida. Pois aquele que vive de rancor, cada dia mais no seu coração, ele endurece para as coisas celestiais. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, como Paulo vai dizer aqui, se já estamos ressuscitados com Cristo, nós estamos olhando para as coisas celestiais. E foi perdoando que Cristo nos demonstra que foi vencedor. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 12, e o verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vemos também, irmãos, que nesta caminhada cristã, nós vamos passar por adversidades, e até mesmo no meio dos nossos irmãos, mas, olhando para Cristo, que é nosso autor e consumador da nossa fé, nós vamos ter força e graça para suportar as adversidades, as calúnias, e temos força para buscar e viver cada dia mais uma vida em santidade, para que possamos ser vencedor e alcançar o prêmio do chamado celestial. Que Deus venha dar graça a cada um dos irmãos que está ouvindo esta palavra, e que possa suportar, pois Cristo foi vencedor. Ele suportou as humilhações, ele suportou tudo por amor a nós, nos dando este grande exemplo, para que possamos também sermos vencedores, suportando nesta caminhada cristã e sendo suporte. Em alguma das vezes, às vezes estamos feridos, estamos dilacerados, mas quando olhamos para o nosso irmão, que carece de ser vencedor, nós, mesmos feridos, somos suportes para aqueles que precisam também vencer. Que Deus nos dê graça e nos dê sabedoria, e que Deus continue falando em cada coração, pois esta rica lição traz para nós este alimento celestial. Que Deus continue abençoando os nossos comentaristas, o nosso pastor presidente e a cada um dos irmãos que estará trazendo a leitura diária ao decorrer da semana. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.